Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra do Senhor no texto que será pregado na manhã de hoje. Está aí no seu boletim, Êxodo 2, de 1 a 10, dando prosseguimento à série Libertados, o Deus da Esperança. Se você hoje não veio nos últimos 2 domingos, há 2 domingos atrás o nosso pastor começou essa série Libertados, o Deus da Esperança, e é uma exposição dos primeiros capítulos de Êxodo. Nós já tivemos todo o capítulo 1 nos 2 domingos anteriores e agora começaremos o capítulo 2. Então, se você está aqui, você é convidado a acompanhar no nosso canal do YouTube as pregações anteriores. E claro, convidado a continuar a vir para que aprendamos mais sobre o Senhor que nos liberta, que libertou o povo e que nos liberta. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler os versículos ímpares e convido os irmãos para que leiam os pares, e o versículo 10 nós vamos ler todos juntos. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Esta é a palavra do Senhor. Graça e paz. Gostaria de convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Livro do Êxodo, no capítulo 2. Nós vamos olhar para este texto e meditar nele, clamando ao Senhor que por meio do seu Espírito fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a orientação do Senhor por meio da exposição da sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta. Não sei se você já ouviu falar de um pastor chamado James Montgomery Boyce. Ele foi um pastor falecido no ano 2000. Ele serviu na 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia. Um homem sábio, experimentado, escreveu muito sobre a inerrância das Escrituras e sobre a suficiência das Escrituras. Ele era um pregador notável, e este homem, que era um professor de Bíblia, ele também tinha momentos de histórias engraçadas. E ele contava uma história destas anedóticas que muito revelam o tipo de pensamento do homem. E a história diz o seguinte: esta é uma história de James Montgomery Boyce.
que um alpinista, em um exercício de escalada, escorregou e caiu pelo despenhadeiro. E nesta queda, ele se agarrou numa árvorezinha muito pequena que estava ali no caminho da sua queda. Ele segurou e ele olhou e viu que as raízes dessa árvore muito pequena estavam se soltando da encosta. E nesse momento, então, o alpinista, ele fala aos céus: há alguém aí em cima que possa me ajudar? E sem que ele esperasse, ele ouve uma voz que vinha de cima. E esta voz disse para ele: sim, eu estou aqui e posso ajudá-lo. Solte o galho e confie em mim. Ele estava agarrado, olhou para cima, olhou para baixo e falou assim: tem mais alguém aí em cima que possa me ajudar? Porque essa ajuda aí eu não estou querendo, não. Essa é uma história de James Montgomery Boyce, que fala a respeito da forma como pensa o ser humano. É impressionante como nesta mínima história, nesta mínima narrativa, há espectros do pensamento moderno. Em primeiro lugar, quando ele fala há alguém aí em cima, em tom de pergunta, isto atesta a verdade da mente da modernidade e pós-modernidade, em que se questiona a existência de Deus e que não se pode afirmar com base na ciência a existência de Deus, e por isso então eu questiono a sua existência. Eu não sei se há, então há alguém aí. Nós temos vivido um tempo de incredulidade muito severa, e quando aqueles que dizem de alguma forma confiar ou acreditar num poder superior, estas pessoas se referem a este poder superior quase que como uma força neutra, uma energia, uma luz, e não um Deus pessoal que controla todas as coisas. Um outro aspecto que também acontece nesta história é que quando ele pergunta, há alguém aí em cima, a sequência da pergunta é, há alguém aí em cima que possa me ajudar? Este que possa me ajudar também revela um pensamento da pós-modernidade. Nós não sabemos se há, e se há, este ser que está sobre todos, ele tem disposição, ele tem vontade de me ajudar? Ele tem poder para me ajudar? Esta história do pastor da 10ª igreja da Filadélfia é uma história bastante atual. Nós não cremos num Deus que está para lá e que não intervém. Nós cremos num Deus que intervém e que tem uma vontade que é compassiva e que não é fria para com seus filhos. A doutrina da providência divina é a doutrina que mostra que nós servimos a um Deus soberano e que está no controle absoluto e completo de todas as coisas. Nós não cremos em sorte ou azar. Você já deve ter ouvido alguém falar isso perto de você. Crente não, alguém. Deu sorte nisso, hein? Deu azar naquilo. Nós não cremos em sorte ou azar. Nós cremos na santa e augusta providência de Deus. Nós cremos que o Senhor cuida de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor tem a rédea da história nas suas mãos. Nós cremos que nós até podemos ser surpreendidos por alguma coisa, mas que o nosso Deus não é surpreendido por nada. É nisso que cremos. O texto que lemos, de Êxodo 2, é um texto que evidencia bastante estes conceitos ora mencionados. O texto começa então com um casamento. O verso 1 diz que houve um casamento. E nós precisamos apenas nos lembrar qual é o contexto. É um contexto de perseguição. É um contexto em que o faraó falou que mataria todos os homens. E este casal resolveu ter filhos. Eles eram corajosos, porque
não sabiam se seria menino ou menina, e eles tiveram um menino. A mulher concebeu e deu à luz um filho. E o verso 3 diz que a mãe viu o menino e o achou bonito. Eu gostaria que a mãe que acha o seu filho feio levantasse sua mão, por favor. Há alguma entre nós? Ela achou o filho bonito e falou assim: não, eu não vou dar meu filho para ser morto. Eu vou cuidar dele o máximo que dá. E no verso 3 diz que ela não podia mais, não podendo mais escondê-lo, ela então toma uma atitude de coragem. Ela coloca esse menino dentro de um cesto, passa um revestimento nesse cesto para que não entre água e coloca na beira do rio. E o verso 4 diz que a irmã dele ficou de longe olhando. E diz-nos o texto sagrado que a filha de Faraó, a filha do homem mais poderoso da época, desce para se banhar neste rio. E ela vê este cesto. O verso 5 é que diz isso, que ela viu o cesto. E pede para uma das suas criadas irem buscar o cesto. E a criada vai lá. E a criança chorava. E no verso 6, a palavra de Deus diz que ela entendeu que se tratava de um menino hebreu, mas ainda assim teve compaixão dele. E aí no verso 7, a irmã que entra em cena pergunta à filha de Faraó: eu posso chamar uma mãe hebreia para cuidar dessa criança? E ela atende, fala: pode chamar. E automaticamente a irmã do menino chama a mãe, Joquebede, que não aparece neste capítulo o nome, mas lá no capítulo 6 aparece o nome dela. E a mãe, que estava apreensiva com relação à morte do seu filho, vê agora o seu filho salvo, e esta mãe agora tem a oportunidade de cuidar do seu filho, o que já era um milagre, porque ela tinha convicção de que algo muito terrível poderia acontecer. E além disso, diz-nos o texto sagrado que ela recebe a permissão para cuidar do seu filho, e ainda recebe por isso. O verso 10 diz que o privilégio de colocar o nome no filho ela não teve. Foi a filha de Faraó que deu o nome Moisés ao seu filho. E a pergunta que você pode fazer nesse instante é: quem é a personagem principal dessa história? Vou te dar algumas opções. Letra A, questão de concurso público. Letra A personagem principal dessa história é a mãe, Joquebede, que passou essa pressão e confiou em colocar o filho no cesto e colocá-lo à beira do rio. A personagem principal é a irmã, que fica de longe, tomando conta do irmão, que faz a mediação entre a filha de Faraó e a sua própria mãe. A personagem principal é a filha de Faraó, que olha para essa criança, se compadece dela e resolve contrariar a ordem do pai e adotar para si essa criança. A personagem principal é Moisés, aquele que haveria de sair desta cena e ser o libertador do povo. E se você pensou em uma dessas 4 opções, eu quero dizer que a certa é a última. Nenhuma das respostas anteriores. Porque a personagem principal dessa história é o Deus da providência. A personagem central dessa narrativa, o personagem central deste enredo é o próprio Deus que conduziu todas as coisas. De modo que ele é o centro dessa história, e ele é a razão da esperança de Joquebede e dos hebreus, e é a razão da esperança de cada um de nós. É por esta razão que eu quero compartilhar com você a palavra sobre o Deus da providência. Talvez você tenha chegado aqui com o coração aflito, pensando na vida, mas eu quero trazer uma palavra de esperança e de alento ao seu coração, falando sobre o Deus da providência. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para os versos 2 e 3 e vamos aprender que o Deus da providência é experimentado no ambiente da dependência. Vou repetir: o Deus da providência é experimentado no ambiente da dependência. Os versos 2 e 3 dizem assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo,
tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. O Deus da providência é experimentado por Joquebede no ambiente da dependência dela. Porque no verso 3 diz claramente: não podendo fazer nada. Ela teve que admitir diante de si, diante da sua consciência humana e pecaminosa, diante dos seus familiares, que ela não tinha condições. Ela produziu um cesto flutuante, colocou o menino dentro e creu que Deus cuidaria de todas as coisas. A expressão não podendo, aí no início do verso 3, ela é chave para nós entendermos o senso de dependência de Joquebede. A palavra hebraica para poder aí é Yakol, que significa ser capaz, ter poder. Então, não Yakol é não ser capaz, é não ter poder, é não dar conta. E ela admitiu isto e disse: eu não posso. O Deus da providência é experimentado no ambiente da dependência humana. Porque enquanto o ser humano diz: não, eu não preciso de você, não, eu não preciso de Deus, não, eu dou conta da minha vida, o Senhor fica como que olhando e dizendo: vai então. Se você quer ter uma experiência com Deus da providência, admita para Ele, admita para si, admita diante dos seus que você nada pode. Admita para o seu Deus que você precisa dele em todas as coisas. Nesta manhã, assim como Joquebede, talvez você esteja aqui dizendo para Deus: eu não posso, eu não tenho condições, eu continuo tentando cuidar do meu menino. Seja o seu menino o casamento, seja o seu menino o seu emprego, seja o seu menino uma crise existencial, uma crise particular da sua própria mente, seja uma situação que não tem como ser gerida por você, você está tentando cuidar dele, mas chegou a hora de você dizer para Deus: não posso, Senhor. Eu quero emular o seu coração a colocar o seu cesto no rio, irmão. Eu quero animar a sua alma a colocar o seu cesto no rio, aquilo que você guarda e que você tenta gerir. Eu quero, em nome de Jesus, que você seja capaz de nessa manhã colocar no rio e dizer: Senhor, eu não dou conta, mas eu confio no Senhor. Porque quando isto acontece, o Deus da providência se manifesta e transforma todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o seu nome. O plano de Deus para a nossa vida é que nós sejamos dependentes, queridos. E a mentira do diabo para a nossa geração é: não, você depende de você. Não, você é capaz de produzir para si felicidade. Em João capítulo 15, o Senhor nos ensina uma lição por meio de uma metáfora lindíssima. Ele diz: eu sou a videira. Qualquer uma? Eu sou a videira verdadeira. Sabe o que significa? Que existem videiras falsas. Videiras nas quais nós nos ancoramos para sermos alimentados dela. Mas nós precisamos ter consciência de que a nossa vida está no Deus da providência. Nós somos os ramos dessa videira verdadeira. Ele queria explicar para nós que não há vida sem Deus, que não há vida distante de Deus, que não há vida em que nós tentamos dar conta dos nossos bebês. Isso me faz lembrar C.S. Lewis, no livro conhecidíssimo Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz assim: em Deus nos deparamos com algo que é incomparavelmente superior a nós, em todos os sentidos. Se você não conhece a Deus dessa maneira, e portanto não se reconhece como um nada em comparação a Ele, simplesmente você não conhece a Deus. Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando de cima para baixo
para os outros. É claro que enquanto você se mantiver olhando para baixo, não terá como enxergar o que se encontra acima da sua cabeça. É interessante como as pessoas que não dizem para Deus, eu dependo de você, elas são o oposto disso. Elas são orgulhosas em si. E por isso olham o mundo de cima para baixo. E se elas olham de cima, elas não conseguem ver nada que está acima delas. Chegou a hora de você admitir, eu não posso. Eu não dou conta. Eu não tenho poder. Eu tenho cuidado, Senhor, do meu filhinho por 3 meses. Eu tenho cuidado desse filhinho, dessa situação sobre a qual eu lanço o meu olhar com apreço por 3 meses. E eu não tenho visto os recursos da minha vida serem multiplicados antes. Eu estou vendo os meus recursos se esvaindo e a situação continua a mesma. Sabe qual é o convite de Deus para você nessa manhã? Faça como Joquebede, diga para o Senhor, eu não posso. O Deus da providência se manifesta no ambiente da dependência. Está na hora de lançar o seu cesto no rio, assumir que depende de Deus e confiar na sua providência. O Deus da providência se manifesta no ambiente da dependência, mas em segundo lugar, o Deus da providência nos torna conscientes de que tudo tem um propósito. O Deus da providência nos torna conscientes de que nada na nossa vida é obra do acaso. Vamos ler os versos 4, 5 e 6. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Naquele exato momento, irmãos, é naquele momento, a filha de Faraó desceu para se banhar. E as suas donzelas passeavam à beira do rio. E o Senhor virou os olhos da filha de Faraó para olhar, porque ela podia não ver, mas o Senhor virou e ela viu o cesto. E enviou uma criada, porque ela poderia ver e não se sentir curiosa, mas o Senhor aguçou o coração dela e falou, manda lá, e ela mandou uma criada. E a criada pegou o cesto. E poderia olhar o cesto e não trazer para ela, mas ela trouxe. E o verso 6 diz que abrindo o cesto viu a criança. E eis que o menino chorava, porque ele poderia estar ali sem chorar, mas ele chorou para despertar pena, para despertar complacência daquela mulher. E diz o texto que ela teve compaixão dele, porque ela poderia não ter, porque ela era filha do homem que mandou matar. E ela contraria a ordem do seu pai e se compadece daquela criança. Mesmo sendo ele um filho de hebreus, é o que diz o verso 6. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus da providência é que nos torna conscientes de que tudo na nossa vida tem um propósito. Nós não somos Rick Warren, mas nós temos uma vida com propósito. No contexto que vemos neste texto de Êxodo 2, nós vemos que tudo acontece segundo aquilo que o Senhor queria. Nada caminhou para o acaso, nada foi obra da sorte, nada foi obra do natural da vida, do cotidiano. Não, o Senhor operou em todos os detalhes, o Senhor operou em todas as coisas. Ele é o mantenedor da vida, Ele é o sustentador da vida, Ele controla todas as coisas na palma das suas mãos. Ele tem todos os dias da história contados e determinados, mesmo antes de nós vivermos cada um deles. Deus tinha um propósito para aquela vida. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, queridos. Que providência linda! Que Deus maravilhoso! Que cuida de detalhes da vida do ser humano. Ele é o mantenedor das galáxias e dos maiores planetas, e é o mantenedor das formigas. O universo não está dirigido pelo acaso, irmãos. A história não é cíclica e não caminha para o caos. A história é linear e caminha para o encontro com o Senhor. Uns para a salvação e outros para a perdição.
Deus tem um plano sobre os pardais. Deus tem um plano sobre cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus tem um plano para a nossa vida. Não existem acasos na sua história. Tudo obedece a um santo propósito, mesmo aquilo que você não entende. Porque alguém pode falar: pastor, como assim tudo? Tudo mesmo? Até aquilo que é ruim, até aquilo que é mal, até quando a morte chega, até quando a doença bate a porta, tudo caminha segundo o propósito eterno do Senhor. Mateus capítulo 10, versos 29 e 30 diz assim a palavra do Senhor, falando dos pardais, irmãos, dos passarinhos. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Você realmente acha que alguma coisa fugiu ao propósito de Deus na sua vida? Você realmente acha que você está caminhando sozinho? Você realmente acha que a história caminha para o caos? Você realmente acha que não há um governador sobre tudo? O Salmo 147, verso 4 diz que ele conta as estrelas, chamando-as pelo seu nome. É a este Deus que nós servimos, Ele é o Deus da providência. Você está incluído nesse plano. Deixa eu falar olha aqui para mim, olha para o pastor aqui, em nome de Jesus, olha para cá. Você está incluído neste plano. A sua vida não é uma sequência de acontecimentos que existiriam independente de Deus. Nenhum poder desse universo pode mudar isso. O nosso Deus é soberano e todas as coisas atendem a um santo propósito para Ele. Alguém pode falar: pastor, mas e aquelas crianças que não são planejadas pelo pai? Casou, a irmã esqueceu de tomar aquele comprimidinho, e aí, depois de 9 meses, esse esquecimento é presenteado com um bebê. E aí? E neste caso? Uma vida humana pode não ser planejada pelos pais, mas ela é sempre planejada por Deus. Talvez, se você está aqui e viveu a experiência de ser um filho indesejado, você pode ser indesejado pelos seus pais terrenos, mas o Senhor da história escreveu e determinou todos os seus dias quando nenhum deles havia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já ouviu que Deus está no controle? Porque Ele está. E no controle de Deus, todas as coisas que existem e que acontecem, além de saber muito bem, atendem ao seu santo propósito. A história de Moisés revela isso. A história de Moisés mostra que todos os passos e gestos e atos e acontecimentos desta história dizem respeito a um propósito eterno e sublime. Pastor, por que eu estou aqui? Você só está aqui porque Deus quis assim, e porque Ele escolheu esse dia e essa hora para você ouvir esta palavra. Sabe quantas vezes isso vai acontecer de novo? Nunca mais. As mesmas pessoas, no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas, isto nunca mais vai acontecer. Deus, no seu santo propósito, trouxe você, atraiu você até aqui, para dizer a você o seguinte: ei, escute aqui, não há nada na sua vida que fuja do controle do Senhor. Receba essa palavra no seu coração, deixa isso descer no fundo da sua alma e compreenda que você tem motivos para agradecer a Deus. Eu quero compartilhar com você uma experiência já vivenciada por mim e compartilhada num outro momento. Aos meus olhos, a minha mamãe faleceu antes do tempo. Sim, aos meus olhos foi assim. Minha mãe faleceu aos 53 anos. E aí, voltando do sepultamento de minha mãe, meu pai falou assim: filho, um homem crente, um servo de Deus, quis ministrar a palavra do Senhor ao meu coração.
e falou: filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei: todas as coisas cooperam para o bem, pai, porque a mãe que morreu foi a minha e não a sua. E meu pai falou assim: não, todas as coisas cooperam para o bem, não é porque a mãe que morreu foi a sua e não a minha. Todas as coisas cooperam para o bem, porque é a palavra de Deus que diz isso. E como seu pai, a partir de hoje, eu oro para que Deus te dê graça, para que você enxergue que a morte da sua mãe foi uma bênção na sua vida. E quis o Senhor, por meio da sua graça, se revelar a mim e dizer que o Senhor usa até mesmo aquelas coisas que nos fazem chorar para o crescimento dos seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28. O Deus da providência, em primeiro lugar, é experimentado no ambiente da dependência. Em segundo lugar, o Deus da providência nos torna conscientes de que tudo tem um propósito, não há acasos. Mas em terceiro e último lugar, o Deus da providência gera a certeza de que o seu propósito é bom. Não ouvi nenhum amém, mas eu vou tentar de novo, calma aí. O Deus da providência gera em nós a certeza de que o seu propósito é bom. Amém. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A mãe Joquebede estava pensando: vou perder o meu filho no Nilo, ele vai morrer afogado. E neste mesmo lugar, que seria o lugar da desgraça, é o lugar em que ela vê o Deus da providência gerando vida para a casa dela. Ela, em sua limitação, achou que não mais veria o seu filho, mas o Senhor mudou o enredo e fez com que ela, num ambiente de perseguição, fosse aquela que amamentasse o seu filho, que cuidasse dele. Mas não apenas isto, o Deus da providência fez com que a tarefa natural da mãe fosse por Ele mesmo remunerada. Ela ganhou para cuidar do próprio filho. Minha irmã, você está disposta a isso? Não há pecado nisso não. Você tem essa tarefa grande. Imagine, o governo fala para você: olha, você que é mãe, vai receber agora uma quantidade de dinheiro pela sua árdua e nobre tarefa. Existe alguma mãe que não aceitaria? De graça, irmãos. E ela teve então o privilégio de cuidar do filho, amamentá-lo, educá-lo no início da sua vida, ouvir dele as primeiras palavras e ainda receber por isso. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que Jeremias 29, 11, a palavra de Deus se confirma. A palavra de Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade do Senhor atende ao seu santo propósito, e o santo propósito de Deus é bom. Mesmo que fuja à lógica, mesmo que aos nossos olhos não tenha sentido eu afirmar que isto é bom, eu posso crer na alma, e aí não tem a ver com aquilo que você vê, não tem a ver com aquilo que você toca, não tem a ver com aquilo que a sua mão apalpa, tem a ver com uma consciência dada pelo Deus da providência, de que não há nada na sua vida que caminha para o caos, antes caminha para a vontade do Senhor, que é boa. Podemos descansar no seu propósito, sabendo que Ele é bom. Pastor, mas meu filho está longe de mim, é bom. Pastor, mas a minha mãe faleceu, é bom. Senhor, mas, pastor, mas está tudo é bom, porque a vontade do Senhor é essa. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas eu sei que no final dessa história há algo bom para nós.
Você não entende os planos de Deus? E o apóstolo Paulo vai elaborar isto em Romanos capítulo 11, dizendo: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu alguma coisa a Ele primeiro, para depois ser restituído? Quem deu conselhos a Deus? Se você não entende, abrace pela fé, a vontade de Deus é boa. O que acontece, queridos, é que nós podemos olhar para Jesus e ver que a vontade de Deus é boa. Esta é a prova de que a vontade do Senhor é boa. Jesus veio a essa vida, a esse mundo, caminhou como um de nós, sofreu como um de nós, foi para a cruz no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e quando foi assunto aos céus, prometeu que haveria de voltar para buscar a sua igreja. Eu não sei o que te faz chorar agora, mas eu quero desafiar você a levantar o queixo e olhar para o seu futuro. Eu não sei se a resposta de que você precisa, Deus vai te dar aqui, nesta vida, nesta terra. Mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus que é bom, a providência de Deus que é boa, aponta para aquele que haverá de salvar o seu povo. Descanse nessa providência. A vontade de Deus é boa, assim como foi com Joquebede, fazendo deste ato nascer aquele que haveria de libertar o povo. O propósito de Deus é santo e bom, porque Ele levantou na plenitude do tempo o seu Filho numa cruz, para que nós pudéssemos olhar para o nosso futuro com esperança. Eu não sei como é que são os próximos capítulos da sua vida, mas eu sei qual é a última página do seu livro. A última página do seu livro é receber a paz que excede o entendimento, na plenitude, é adorá-lo na eternidade, não mais gozando de doença, não mais sofrendo a dor da morte, mas compreendendo que a vida eterna por meio do nosso libertador. Como é que está seu coração agora aí? Você chegou aqui preocupado, angustiado? É um compromisso segunda, amanhã? É algo que te aflige na quarta-feira? Quarta? É um encontro com um juiz na quinta? É uma consulta médica na sexta? O nosso Deus continua tendo poder para transformar desertos em nascentes, amados. O nosso Deus continua tendo poder para transformar lugares ermos em pomares. O nosso Deus continua tendo poder para transformar noites escuras em tristes manhãs de luz e de sol. O nosso Deus continua tendo poder para transformar vidas trituradas pela dor em estandartes da sua graça. Ele é o Deus da providência. E talvez você esteja angustiado porque você esteja com seu neném no colo, tentando cuidar dele aí. O desafio da palavra de Deus para você nessa manhã é que você fale: eu não posso. Senhor, está aqui. Meu casamento está aqui, a minha vida está aqui, os meus filhos estão aqui, o abandono da minha esposa está aqui, o abandono do meu marido está aqui, está aí. Eu não posso. Entenda que todas as coisas estão debaixo de um propósito, e que este propósito é bom. É propósito de salvação e de libertação. Se você entendeu isso, você está então agora gozando dessa esperança que nutre o meu coração também.